Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Essa é a nossa primeira aula de revisão do AutoCAD, certo? Então, nós vamos fazer uma varredura pelos elementos principais de interface e configuração do AutoCAD. E aí, na sequência, a gente entra na revisão dos comandos básicos do AutoCAD. Bom, primeiramente, a primeira coisa que a gente deve fazer antes de iniciar um projeto, um desenho no AutoCAD, é configurar as unidades, tá? E para isso a gente deve vir aqui no ícone do canto esquerdo superior, tá? E vai pressionar aqui utilitário de desenho, unidades. Então, aqui, no meu caso, eu já estou com essa precisão definida, que é para 2 casas decimais, mas vocês saibam que o AutoCAD, quando abre ou quando a gente cria um novo documento, né? Vou até fechar o meu agora para exemplificar isso melhor, tá? Vou deixar esse arquivo aqui que eu vou usar para algumas demonstrações. Vou criar um documento novo aqui, utilitário de desenho, unidades, tá? Então veja que a gente abre um desenho novo, ele já vem aqui com precisão de 4 casas decimais. Como a gente quer trabalhar em metro, tá? Na unidade de metro, a gente deve utilizar 2 casas decimais, tá? A gente não mexe mais nada. Essa unidade aqui não é a unidade de trabalho, tá, gente? Isso aqui essa é uma unidade de inserção. Isso só serve para inserção de blocos ou de arquivos externos. As pessoas às vezes acham que isso aqui tem a ver com a unidade de trabalho. Não é, isso é um engano, tá? Então é irrelevante mexer nesse campo agora. Aqui no campo ângulo, como a gente trabalha com medidas angulares inteiras, a gente não vai utilizar medidas quebradas, então a gente não vai mexer por enquanto aqui na precisão, tá? A gente pode aumentar o número de casas decimais, mas no momento isso não é necessário. Então pressionou OK. A gente já tem aí a precisão de 2 casas decimais para começar a trabalhar. Então, na sequência, eu queria apresentar a linha de comando, certo? Que é super importante no AutoCAD. E essa barrinha que fica aqui, ó, tá? E a gente, ó, pode mover ela para todo canto. No entanto, eu sempre oriento os meus alunos a ancorarem essa linha de comando na parte inferior, tá? E quando eu falo ancorar, é você arrastar ela aqui, ó, e grudar ela até ela tomar toda a largura da tela, tá? Fica mais confortável. Nós temos a opção, quando ela está nessa forma, da gente aumentar um pouco a altura. Eu sempre recomendo deixar 2 linhas, aparecendo 2 linhas comando, ó. Pressiono ESC, então eu tenho 2 linhas, tá? Porque fica mais fácil a gente acompanhar o histórico do comando, tá? E inclusive ver as opções na sequência. Uma coisa que a gente precisa entender é que a configuração da área de trabalho, ela tem o objetivo, primeiramente, de deixar nosso espaço de trabalho mais confortável, né, com a nossa cara, e também facilitar, não diria mais facilitar, mas tornar o nosso fluxo de trabalho mais produtivo. Então, quanto mais a tela, a interface de trabalho personalizada com os nossos, vamos dizer, as nossas formas de usar as ferramentas e o software, mais a gente produz e a gente fica mais confiante, tá? Então, outra coisa que tem aqui na linha de comando é essa ferramentinha aqui, ó, do lado esquerdo, que é uma chavezinha, um ícone, uma chave de boca, que é o menu, a ferramenta personalizar, tá? No AutoCAD inglês, quem estiver usando o AutoCAD inglês é o Customizer, tá? Então clique aqui e aí opções. A gente vai ter acesso a essa janela aqui. E essa janela ela vai dar
as abas vão dar acesso a muitas configurações no AutoCAD, tá? Muitas configurações de sistema, muitas configurações de usuário. Então a primeira que eu quero mostrar a vocês é essa configuração de localização dos arquivos temporários, tá? Que é essa daqui, ó, localização de arquivo de gravação automática, tá, gente? Isso é muito importante porque às vezes acontece que a gente tem algum problema no AutoCAD, ele fecha inesperadamente, uma queda de energia, e aí a gente tem às vezes a gente tem a chance de gravar. O AutoCAD muitas vezes dá essa opção, com a telinha que aparece do lado esquerdo, mas às vezes ele não dá essa opção. E aí isso aqui já é um conhecimento a mais, tá? Você precisa ter para poder buscar nessa pasta oculta, tá? E a pasta é essa daqui, ó. O caminho, na verdade, né? Users, usuários, Rony, AppData, local, tempo. É claro que o nome aqui, Rony, vai ser substituído pelo nome do usuário cuja máquina, né, ele está utilizando. Então, como é que eu faço para usar isso aqui ao meu favor? Ó, vocês vão clicar 2 vezes nisso aqui, mas é 2 vezes bem lento, tá? Ó, 1, 2. Eu dei 2 cliques e aí o que é que acontece? É 2, né? Clique, clique. Se clicar 2 vezes rápido, olha o que é que vai acontecer, ó. Ele vai abrir essa janela. Não é isso que a gente quer, tá? A gente quer 1, 2. Então, abriu, você vai selecionar, um Ctrl C, vai abrir aqui o gerenciador de arquivo e vai colocar aqui em cima na barra de endereço Ctrl V, tá? Então ele vai abrir aqui, olha, o local que eu preciso procurar esses arquivos, tá? O local é justamente esse aqui, a pasta temp, que está dentro do local, AppData, usuário Rony, tá? Então aqui eu vou na opção exibir e aqui no meu já está filtrado, tá? Que é agrupar por tipo, tá? Normalmente é assim, ó, por nome. Então é bom a gente vir aqui exibir, agrupar por tipo. Isso caso vocês estejam usando o Windows 10, deve ser o mesmo caminho. E aqui a gente vai buscar agora os tipos de arquivo. Ó. Arquivo BAC são arquivos do AutoCAD, e aí caso eu tenha tido uma queda de energia, uma queda ou um fechamento abrupto do AutoCAD, um erro fatal, por exemplo, então ele tenta gravar aqui primeiramente um arquivo BAC, que é um arquivo de segurança, tá? É uma cópia, na verdade, do arquivo que você está trabalhando. E aí pelo primeiro nome aqui você vai identificar se esse arquivo é compatível com o que você está trabalhando, tá? Se não existir esse arquivo, o mais certo é a gente ir atrás desses 2 arquivos com extensão cifrão no final. AC cifrão, que eu vou mostrar a vocês aqui, ó. Vou abrir o AutoCAD novamente e aqui na pasta, na aba salvar, olha, tá vendo? Extensão do arquivo para arquivos temporários, AC cifrão. Então, é isso que eu estou falando. Esses arquivos são arquivos temporários. No entanto, o tamanho desses arquivos são de 0 KB, porque são arquivos vazios. Esse aqui eu já tenho certeza que eu não vou encontrar nada, porque eles têm 0 KB, tá? Mas, se eu vir mais para baixo aqui, ó, tem planta baixa, unidade SV cifrão, que também é um outro arquivo de segurança temporário do AutoCAD, e ele já tem 496. Então, se eu copiar esse arquivo aqui e dar o Ctrl C, posso levar ele para um diretório qualquer meu, tá? Colo e renomeio esse SV cifrão para DWG. Então é possível abrir esse arquivo e de repente a gente tem uma surpresa positiva de que a gente tem condição de recuperar o arquivo, tá? Então essa é uma questão que eu queria mostrar aqui na primeira aba. Na segunda aba nós temos aqui o botão cores, tá? E o esquema de cores. Bom, eu quero mostrar logo que esse esquema de cores permite que a gente faça a opção para trabalhar pelo esquema mais claro, que é o leve. Se eu aplicar aqui o light, né? Veja que a interface do AutoCAD fica mais clara. Apesar de que eu prefiro, vou voltar lá, opções, aba exibir, eu vou voltar para o escuro, que é o tema que eu prefiro, porque é mais
dá mais sossego para a vista, né? A gente que passa muito tempo olhando para a tela do AutoCAD, então quanto menos luz o monitor emitir nos nossos olhos, melhor, né? É mais relaxante. Então, essa é uma coisa que a gente precisa ter em mente, tá? Então, sempre que possível, trabalhar com temas mais que emitam menos luz. Bom, por conta do tempo, para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Então nós vamos finalizar essa aula por aqui e nós voltamos daqui a pouco na continuação. Tudo bem?